Ora bem, vamos para lá para mais um videozinho. Um videozinho muito lindinho. Como vocês sabem, e se não sabem, é só verem a TV e afins. Tem havido chuvas à brava e nós supostamente estamos de verão. Então, alguns na China, na Índia, na América, etc. Tem chovido assim mesmo potente. Até na Alemanha também. E umas chuvas mesmo potentes. Pronto. E isto para dizer que pronto. É uma pena que essas coisas aconteçam. Mas fazem parte da natureza, por isso, pronto. Em princípio, até hoje, é difícil prever a natureza. Eu também concordo. Entretanto, como vocês sabem, este videozinho vai se chamar as 3 melhores religiões, a meu ver. E depois posso falar das outras. Porque é que eu não considero as primeiras 3. Que é religiões, mais ou menos. Portanto, como vocês sabem, de algum modo, o que é uma religião, antes de tudo? Portanto, é simplesmente uma mecânica, não é? Onde toda a gente, ou uma maioria, produz constantemente a mesma coisa. Sendo que estar a produzir constantemente a mesma coisa, dir-se-á que está a cultivar e a idolatrar, a adorar, não é? Seja lá o que for, que repete constantemente. Pronto. E nesse processo de entrega, digamos assim, de tempo, não é? Porque são vários momentos durante o tempo de um único dia, não é? Pronto. Pronto. Aquilo repete-se constantemente, não é? E nessa repetição haverá uma função associada à própria repetição. Pronto. E portanto, antes de tudo, as religiões podem ser consideradas quase como escolas. Escolas em que existe uma espécie de intenção primária associada ao próprio grupo de estudo. E normalmente as religiões baseiam-se em livros que foram deixados com uma lição qualquer. Uma perspectiva de alguém que escreveu aquilo e que, pronto, a maioria das pessoas daquele grupo aprecia e cultiva, isto é, estuda, etc. Passam ali a vida a deliciar-se, a ler e a reler e a fazer comparações consigo próprio perante os textos. E depois de entender até que ponto é que aqueles textos têm sentido para ele ou não. Bom, é só isso. Mas, entretanto, todas as escolas e afins do mundo tentaram, sem querer, querendo, passar a mensagem, passar o conhecimento. Não é? E pronto. E esse conhecimento depois, pronto, muitas vezes, lá está, é um conhecimento que tem que ser lido propriamente, não é? Não é fácil simplesmente simplificá-lo. Mas a malta tentou simplificar e algumas das simplificações tiveram resultado noutras pessoas. Isto é, novas pessoas ouviram as simplificações das interpretações dos textos, dos livros daquelas religiões e sentiram alguma afinidade com aquela informação. Pronto. Então, depois existe a intenção. As religiões, antes de tudo, são bases de intenção. E pronto. E às vezes, lá está, há intenções que podem ser assim meio... Mas o que eu ia dizer? Meio dúbias, porque não focam o indivíduo, mas focam algo além do indivíduo, perante o indivíduo.
em vez de ser o indivíduo perante o universo. Pronto. E, portanto, por causa dessa razão, só por causa dessa razão, portanto, todo o budismo, o anterior ao budismo, que é o taoísmo ou daoísmo, e o hinduísmo, serão, portanto, quase como as três que têm algum sentido existirem. Porque focam as situações que o indivíduo tem que aprender na realidade é o indivíduo perante o universo. Portanto, ele quase nada tem de importância para com o universo. Ele é simplesmente algo mais ali. Enquanto que, pronto, existe quase como as outras religiões que, de algum modo, elevam o indivíduo, a entidade do indivíduo, a algo superior, e depois existe simplesmente o resultado de como é que o indivíduo lida com o universo perante a sua própria entidade. Não é? Portanto, é o inverso. Não é? Pronto. E esta coisa do inverso processa-se de algum modo, pronto, se na perspectiva de uma ideia qualquer for focada em eu como centro do universo, ela, pronto, ela separa-se do universo. Está um pouco separada do universo. Poderá ter alguma ressonância nele próprio, porque terá, não é? Mas pronto, ele separa-se, porque é o universo perante eu próprio. Se for ao contrário, eu tenho, portanto, é quase como eu tenho, o universo tem que adapta-se a mim próprio, porque eu próprio é que faço a adaptação de mim próprio para com o universo. Ao contrário, não. Ao contrário, o universo é tudo e eu sou simplesmente algo que deve saber ir dançar, digamos assim, navegar com o universo. Portanto, a minha entidade é simplesmente, pronto, uma presença que não quer se destacar. E, portanto, isso para as questões puramente sociais, de conflito social e, portanto, qualquer tipo de, portanto, de mecanismo de discriminação, etc. Pronto. Os princípios de discriminação e afins iniciam-se logo nesse momento, não é? Discriminação de superioridade ou inferioridade. Que é quando, pronto, perante alguém, perante o seu solipsismo, não é? Perante a sua necessidade de destaque no universo, pronto, considera que, por ele ser o destaque, todo o resto não é. Este é um dos maiores erros que a sociedade vai fazendo ao longo do tempo e pronto, e de algum modo evita, portanto, essa educação que quer elevar o indivíduo acima de qualquer coisa. Pronto, cria, pronto, outros que querem a mesma coisa e pronto, depois é só rivalidades e portanto, e tudo que há de mal perante, não é? Essa função, essa forma de pensar o universo. E, portanto, pronto, eu considero essas três, como o budismo, o hinduísmo e o taoísmo, o daoísmo, que eu nem conheço muito bem aquilo. Também não conheço o hinduísmo muito bem e também não conheço as outras religiões muito bem. Contudo, tanto o cristianismo como, portanto, o islamismo, digamos assim, e todas as outras religiões, ou quase todas, as religiões monoteístas, sendo que o budismo não acredita em Deus portanto,
o taoísmo tem assim umas perspectivas uns deuses, mas está associado ao Tao e ao Dao, que tem a ver com o Yang e os símbolos, mais a questão simbólica. Pronto. E depois temos o hinduísmo, que mesmo que digam que aquilo são deuses, não é? Aquilo foram, antes de tudo, homens e mulheres que se destacaram. Pronto. Portanto, existe esta noção em que no hinduísmo realmente existe essa mecânica, em que no taoísmo ou daoísmo e no budismo não tem, não é? Não usam essa mecânica de adoração de imagens ou de coisas. Mas, pronto, existe dois detalhes que eu considero importantes na evolução do hinduísmo, como mecânica social, que é as religiões, lá está, são mecânicas sociais. E, portanto, houve momentos, não é? Portanto, o hinduísmo também tem coisas horríveis, coisas horrendas, tal como quase todos os grupos produziram ao longo da sua própria história, coisas horrendas. Contudo, eles, talvez se possa dizer que eles foram os únicos ou dos poucos que construíram e foram desenvolvendo para com os outros, não é? Em vez de desenvolverem mecânicas de culpabilização, de discriminação, de exclusão, desenvolveram mecânicas de inclusão e não só. E mecânicas de saúde, não é? Ao nível de tratamento dos outros, dos problemas dos outros. Portanto, o problema do outro está, na dor física que a pessoa tem. Não está da forma como a pessoa vê o universo. E isso é extremamente importante. A parte disso, pronto, todas as religiões têm uma qualquer lição. E pronto, e creio que consegui dizer e expressar as razões de porque é que eu gosto mais de umas do que de outras. A parte disso, está tudo bem.